Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovano Leder e nós vamos hoje, mais uma aula de Educação Física. E nós vamos falar hoje sobre esportes de rede. Vamos falar de dois esportes, que é o vôlei, e vamos falar também do vôlei de praia. Mas nessa aula a gente vai fazer um pequeno contexto, entender um pouco da história, da modalidade do vôlei. O vôlei de praia, ele veio surgir como uma variante do vôlei. Então, sempre quando a gente vai falar do voleibol e do vôlei de praia, a história elas tem uma proximidade, porque um surgiu como uma variante do outro. Então, vamos entender isso melhor nessa aula. Então, vamos começar entendendo aí o objetivo da nossa aula. Então, o objetivo da nossa aula é compreender as noções básicas comuns aos esportes de rede em processo histórico, ou seja, a gente vai compreender como que surgiu os esportes de rede, mas principalmente o voleibol. Vamos identificar os fundamentos técnicos e táticos do voleibol. Vamos entender essa parte mais técnica de como que é o sistema de jogo, as suas regras. Também vamos reconhecer a influência da mídia nos esportes, ou seja, como que a mídia influencia não somente os esportes, mas também em especial o voleibol. Então temos aqui duas imagens, que é o vôlei de quadra e temos aqui também o vôlei de praia. Então vamos começar entendendo melhor a história do voleibol, que é o vôlei de quadra, o vôlei mais conhecido que a gente tem no dia a dia. Então vamos começando aqui. Observe as imagens e relembre o que você sabe sobre os esportes de rede. Então vamos agora refletir um pouco o que você conhece, o que você entende sobre esporte de rede. O que são esportes de rede? Então, nessa imagem já tem uma ideia muito clara do que é essas modalidades. Então, aqui no nosso vôlei, a gente já consegue observar que temos a rede. Então, é isso que marca o nome, isso que conceitua o nome esporte de rede. Essa rede aqui que divide os dois espaços. Aqui temos uma foto da seleção brasileira de voleibol. Aqui, uma seleção olímpica. É aqui o vôlei de areia, Não é a competição, mas o vôlei de areia disputado na praia. Aqui uma imagem, aqui, um desenho, para a gente entender melhor também esse jogo, que são os esportes de rede. Então, como que surgiu o voleibol? O voleibol ele tem um surgimento a partir de uma modalidade, de uma atividade que não se chamava vôlei. No início se chamava minonete. Assim como vários esportes, muitas vezes ele tem essa mudança de nome com o passar dos tempos. No início se chamava minonete. E como que surgiu? Foi lá em 1895, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esse senhor aqui, que era professor de educação física, se chamava William George Morgan. Ele era diretor e professor de educação física da Associação Cristã de Boston, conhecido também como ACM. Na época nós tínhamos o basquetebol como um dos esportes mais praticados. Então, ele precisava de uma modalidade, de um jogo que tivesse menos contato possível. E o basquetebol era um esporte que tinha muito contato físico. A ideia do voleibol era justamente dividir as duas equipes, colocando uma rede no meio. Desta forma, não havia tanto contato físico como os jogos coletivos que tinham na época, principalmente o basquetebol. Então, assim foi surgindo o voleibol, mas na época chamado de minonete. E como que era jogado o minonete? Então, era muito parecido com o voleibol que a gente tem nos dias atuais. Porém, a quadra era dividida por uma rede com uma altura aproximadamente de 1,90 m. Hoje a gente sabe que a altura da rede é muito mais alta que 1,90 m. Então, 1,90 m é um pouquinho mais alto que eu, que tenho 1,75 m. Ou seja, a gente poderia hoje jogar bloqueando mesmo não sendo uma pessoa de grande estatura. Rebatia-se uma câmera de bola de basquete. Na época também não havia uma bola de voleibol como as bolas que a gente conhece hoje. Então, o que o William Morgan ele fez? Ele pegou a bola de basquete e tirou somente a câmera, ou seja, a parte interna, aquela que a gente infla dentro da bola, para utilizar para rebatida, porque a bola de basquete, para rebater, quem por acaso já tentou rebater uma bola de basquete sabe que ela é pesada, é dura e pode machucar. E a câmera não, a câmera era possível a gente poder jogar, quem na época podia jogar utilizando somente a câmera. E o jogo era disputado em 9 pontos, ou seja, o jogo era mais curto, muito mais curto que hoje. Então você escolheu, vamos fazer 9 pontos, quem fizer 9 pontos primeiro vence. Hoje a gente sabe que não, a partida oficial ela tem regras diferentes e também tem a sua pontuação
diferente do que na época. Mas na época, então, era ainda um período de criação das regras. Não tinha muita coisa que de lá veio mudando com o passar dos tempos e a gente vai ver isso mais para frente. Mas antes, vamos então para o nosso primeiro quiz, nossa primeira pergunta da aula. A pergunta é: estado americano onde o voleibol foi criado por William George Morgan, porém na época não se chamava voleibol, né? Lembrando que se chamava minonete. Mas aonde então que foi criado esse esporte que veio se chamar voleibol? Alternativa A, na Califórnia. Alternativa B, em Oregon. Alternativa C, em Massachusetts. Ou alternativa D, Nova York. Um tempinho aí para vocês e já voltamos. Bem, então vamos para a resposta da nossa primeira pergunta. E a resposta é a alternativa C. Foi criado lá em Massachusetts. Tá? Então esse esporte criado, ele começa a ser conhecido em outras regiões. Ou seja, a gente começa a ter uma fase aí que nós vamos chamar de disseminação daquele esporte. O minonete ele difundiu-se nas demais cidades de Massachusetts e Nova Inglaterra, que são ali duas regiões dos Estados Unidos. Ele começou então a ser conhecido, ser levado por outras pessoas para essas regiões e ser praticado por várias pessoas, por várias partes ali.
foram observados a instalação de quadras nas praias, não somente nas praias, mas também em estações de veraneio, playgrounds. Podemos fazer essa relação exatamente como as quadras de futebol ou de voleibol que a gente ainda tem hoje no Brasil. Ou seja, a gente tem várias quadras em espaços públicos e naquela época foi criado várias quadras de vôlei, de praia, em esses espaços públicos, o que fez com que o esporte ganhasse ainda mais força, mais notoriedade e ser ainda mais conhecido. E lá na cidade de Springfield, um doutor, pesquisador, chamado de Halstead, ele sugeriu a mudança do nome para voleibol porque dessa forma seria mais fácil de pronunciar e dessa forma o esporte seria ainda mais conhecido. E ele acertou em cheio, dessa forma o esporte começou ainda a ganhar mais notoriedade e ser conhecido em mais regiões, inclusive em todos os Estados Unidos, e depois se espalhou por outros países. Naquela época o voleibol ele começou a ganhar uma certa classificação, ela começou a ganhar uma certa notoriedade como um esporte de elite. Ou seja, o voleibol ele passa a exigir um certo perfil, ou melhor, um capital cultural, social e econômico, específico que reflete uma disposição inicialmente estável, ou seja, ele é um esporte mais voltado para as pessoas da alta classe social. Podemos considerar que o voleibol é um esporte que foi inventado a partir dos interesses de uma elite cristã americana, representação de uma classe burguesa emergente, ou seja, como eu citei, o voleibol na época era um esporte mais voltado para certas classes sociais da época. Bem, com o passar do tempo nós tivemos alterações e mudanças nas regras, tivemos novas regras sendo implementadas no esporte. Como todo esporte, quando surge, ele vai sendo adaptado para tornar o esporte cada vez mais dinâmico e melhor. Em 1917, ficou estabelecida a altura de 2,43 metros para a rede e os sets iriam até 15 pontos cada set. No ano seguinte, as dimensões da quadra foram definidas em 18 metros de comprimento e 9 de largura, que é as dimensões até hoje. Em 1922, os 3 toques por equipe foram regulamentados, ou seja, a partir de 1922, poderia-se dar mais de um toque, não um toque consecutivo de um jogador. O jogador ele poderia ter a recepção, o outro dá um segundo toque e o terceiro jogador lá faz o ataque, que é uma regra até hoje presente no voleibol. Então, o esporte ele vai chegar a outros países a partir de então. Mas como que ele chega a outros países? Até esse momento, a gente tem o voleibol nos Estados Unidos presente. Porém, o voleibol foi inserido nas Forças Armadas Americanas. Dessa forma, os próprios soldados que estavam muitas vezes em outros países, eles utilizavam da modalidade como um método de treinamento, como recreação, e dessa maneira ele começou a ser conhecido, ele começou a ser divulgado em outros países que viam esses soldados americanos praticando o voleibol. Os primeiros países a receber o voleibol depois dos Estados Unidos foi então Canadá em 1900, Cuba em 1905, a Filipinas e Japão em 1908, Porto Rico em 1909, Uruguai em 1912 e Brasil também em 1912, ali junto com o Uruguai, afinal são países vizinhos. E aí tem sim México, em 1916, 1917. Então esse foi o período que a gente tem o voleibol sendo conhecido praticamente por toda a América Latina e América do Norte e alguns países ali da América Central. Bem, no Brasil agora a gente vai falar um pouco mais como que esse esporte ele cresceu e se tornou um esporte referência que é hoje no nosso país. O voleibol não necessariamente ele chegou e já foi dominando, sendo conhecido. Ele levou um determinado tempo para que caísse assim no gosto popular. E nesse período, ele então passou por períodos de mais ou menos aceitação, sendo conduzido ao cenário esportivo nacional, firmando-se depois de algumas décadas como um esporte mais jogado no país, logo depois do futebol. Então o futebol era o esporte mais praticado, mais conhecido, mas o voleibol vinha em segundo lugar. Em 1975, Carlos Arthur Nussmann, ele assumiu a presidência da CBV, que é a Confederação Brasileira de Voleibol. Só que ele veio com uma ideia um pouco diferente,
que era um discurso de remodelar o esporte no Brasil. Uma remodelação que seria de modo administrativa, dessa forma incorporando o marketing esportivo. O marketing esportivo ainda era um conceito pouco presente. Se a gente pensar nos esportes atuais, hoje em dia, é muito comum a gente pensar no marketing dentro do esporte, mas naquela época ainda era novidade. E o Carlos Nussmann já veio com essa ideia para dentro do esporte, ali para dentro das ideias de crescimento do voleibol. E quais foram os resultados que isso trouxe a médio e longo prazo? Então, o primeiro resultado que teve foi o que a gente chama de gerações de prata, que foi, né, a nossa primeira conquista expressiva internacional no voleibol. Que ele veio com o vice-campeonato mundial de seleções lá na Argentina em 1982. E em 1984 nós tivemos a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então aqui uma foto da seleção ali disputando, né, o torneio. E então por essa medalha de prata, ficou conhecido como a geração de prata. Foi um dos primeiros resultados positivos e se tornou ainda o voleibol ainda mais conhecido no Brasil. Vamos lá para o nosso segundo quiz, vamos ver se vocês estão atentos. Em 1975, Carlos Arthur Nussmann assumiu a presidência da Confederação Brasileira de Voleibol com um discurso de, alternativa A, investimentos financeiros no vôlei, alternativa B, inserção do vôlei no ensino escolar, alternativa C, incorporação de marketing no vôlei, ou alternativa D, mudanças das regras do jogo. Então vamos ver se vocês estão atentos. Vou dar um tempinho para vocês pensar e já retornamos.
Bem, estamos de volta, vamos para a nossa resposta à pergunta feita. Vamos lá, então, a resposta é a alternativa C. Se você colocou a alternativa C, você acertou. Então, incorporação de marketing no vôlei. Então, o marketing esportivo era um dos pensamentos principais ali quando o Carlos Nussmann assumiu a CBV. Porém, claro que os investimentos financeiros no vôlei, a inserção do vôlei no ensino escolar, as mudanças de regra no jogo também contribuíram para que o vôlei pudesse crescer, para que o vôlei pudesse assumir aí uma responsabilidade de ser um dos esportes mais praticados e conhecidos no nosso país. Mas a incorporação do marketing esportivo foi uma das principais ideias que o Carlos Nussmann veio enquanto presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. Agora vamos para nosso segundo momento histórico, que nós tivemos antes um momento histórico, um marco, os primeiros resultados, que era a geração de prata, e agora a gente tem uma segunda geração, que foi conhecida como a geração de ouro do voleibol. Essa geração ela conquistou o primeiro lugar nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Então aqui a foto da seleção conquistando esse primeiro ouro olímpico. E em 1993, o Brasil vence pela primeira vez a Liga Mundial de Voleibol, que é uma das competições mais importantes do vôlei, é como se fosse a Copa do Mundo do voleibol, quebrando a hegemonia da supremacia italiana no torneio. Ou seja, a Itália era suprema, era a seleção que mais vencia essa competição, e o Brasil foi lá e superou. Primeiros resultados do voleibol feminino. Então, vamos falar também como que o vôlei feminino também conquistou, né, grandes feitos, com a medalha de bronze da equipe feminina nas Olimpíadas de Sydney em 2000 e também em 1996 em Atlanta. E a conquista de ouro veio em Winnipeg nos Jogos Pan-Americanos em 1999. Ou seja, o resultado não foi só no masculino, mas também no feminino, tornando o esporte, o voleibol no Brasil, o Brasil uma das maiores potências dessa modalidade. A profissionalização do voleibol na década de 80, ou seja, a partir dessas conquistas, o vôlei se tornou cada vez um esporte profissional, com relações com a indústria do esporte, o marketing esportivo que já estava bem estabelecido, a espetacularização da modalidade, ou seja, o esporte se tornou cada vez algo de espetáculo sendo transmitido pelas TVs, associar empresas, clubes, atletas e mídia, ou seja, isso fez com que tivesse cada vez mais recursos financeiros. E uma ideia dos Nussmann, quando ele saiu para outros países, como o Japão, por exemplo, foi ver como era o voleibol em outras regiões na Europa, era analisar o que deu certo e copiar, ou seja, por que não copiar aquilo que deu certo? Então, ou seja, o sucesso do voleibol atingiu a aceitação da marca junto ao público consumidor. E o desfecho de tudo isso é que nós tivemos transmissões televisivas com mudanças de regras que a gente vai ver, que essas mudanças proporcionaram que o esporte pudesse ser transmitido na TV. Certo, sim, modificações das regras, né, e previsão temporal, ou seja, a gente poderia saber em que momento que a partida ia acabar dessa forma, poderia sim ser transmitido para a TV. Em pouco tempo, o voleibol deixou o anonimato para tornar-se um esporte popularizado, ou seja, uma mania nacional. A gente vê aqui, né, hoje, arenas lotadas para acompanhar uma partida de vôlei. Então vamos relembrar o que estudamos nesta aula. Esportes de rede são aqueles que se caracterizam por ter sua quadra, seja de cimento ou areia, dividido por uma rede. Então temos como exemplo, né, o voleibol, o vôlei de praia e outras modalidades que são divididas por uma rede. Então isso é um esporte de rede. E falamos sobre o voleibol. Falamos sobre o histórico, os principais fundamentos, a globalização e a hegemonia do mercado capitalista que conduziram o esporte para um modelo atual voltado para a comercialização, tá? Então, gente, falamos hoje sobre, né, o voleibol. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.